Olá, pessoal do Mabook Club, bem-vindos a mais uma leitura comentada. E eu fico super feliz quando a gente tem uma leitura comentada aqui no canal. É trabalhoso, né? Leva um tempo, mas a gente faz juntos e é um momento que a gente pega na mão de vocês para a gente ler juntos, sem desculpinha do hábito da leitura, da disciplina, da dificuldade, etc. Para quem não conhece a leitura comentada ainda, ela funciona da seguinte forma: a gente vota num livro juntos, o livro é escolhido e o livro dessa vez já foi escolhido. A gente lê de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, no YouTube, em vídeos gravados. A leitura é feita por mim, ela vai ser devagar, ela vai ser de vídeos de 20 a 30 minutos. Então, aquele tempinho do seu dia que você pode usar para você ouvir ou ler juntamente com a gente o livro. Então, tá no trânsito, tá esperando o médico, tá fazendo alguma coisa, eu tenho certeza que 20 minutinhos você tem. E aí, o que que a gente faz? A gente não faz só a leitura. Vocês sabem que aqui a gente é uma comunidade, né, de hábitos e leituras. Então, o que que a gente faz? A gente ensina a ler. Enquanto a gente lê, a gente fala aonde que a gente vai marcar, sublinhar, né? Como a gente vai marcar? Referências cruzadas, então quer dizer, outros livros podem ser interessantes, conceitos, metáforas, insights. Então a gente vai estudando mais do que ler. Isso é muito importante. Estudando o livro, decupando e depurando o livro e trazendo a nossa metodologia aos pouquinhos para você, tá? Olha, a gente já leu bastante livro, isso aqui tudo está na nossa plataforma da comunidade. A gente já leu A Arte do Impossível, do Steven Kotler, livro maravilhoso que fala sobre o flow, o fluxo criativo, como é que você entra nesse estado de fluxo criativo. A gente leu um livro que está super famoso lá fora, chegou há pouco tempo no Brasil, O Ato Criativo, de Rick Rubin. Rick Rubin, um dos maiores produtores musicais dos Estados Unidos, trabalhando com Lady Gaga e diversas outras bandas. Esse aqui é A Arte e o Medo. Eu li na faculdade em 2004, quando eu fiz a faculdade lá nos Estados Unidos. É um livro que está em todos os programas de todas as áreas artísticas. Publicidade, tá ele. Arte, tá ele. Copy, tá ele. Tá tudo ele. Porque ele é a base. A gente leu ele inteirinho comentando, foi super legal. Chegou há pouco tempo no Brasil pela editora Seiva, vale muito a pena ver. Esse é um dos livros assim que tem que ler. Fino, curto, interessante, vai abrir sua mente e não é por isso que ele é requisitado em todas as áreas criativas de todas as faculdades dos Estados Unidos. E aqui a trilogia. Roube como um artista, mostre seu trabalho e siga em frente. A leitura completa desses livros, falando dos insights, é muito legal. Virou uma série, né, interessante aqui que a gente fez. E a gente finalizou aqui essa trilogia do Austin Kleon, que fez aqui o Roube como um artista, é o mais famoso deles, mas não menos importante, mostra seu trabalho nas redes sociais, a gente que às vezes tem dificuldade de mostrar os nossos bastidores, né? E seguir em frente. Quer dizer, não desista, porque eu acho que esse é um ponto muito recorrente na carreira artística, a desistência, o bloqueio. E aqui um livro que, em português, eles colocaram esse nome, Como Superar os Limites Internos, que é um nome que eu tenho minhas críticas particulares, mas em inglês é A Guerra da Arte. Inverteu, não é a arte da guerra, é a guerra da arte, de Steven Pressfield, o escritor daquele filme 300 que o Rodrigo Santoro fez, lembra? Ele é um escritor e ele passou uns maus bocados para conseguir ser escritor, né? E viver da sua arte, na verdade. E aqui ele fala exclusivamente sobre o bloqueio criativo. Então a gente tem o fluxo criativo, a gente tem um dos livros assim, muito interessantes, muitos insights, né, capítulos curtíssimos, com um brainstorm criativo muito bom, processos aqui. Aqui é a arte e o medo. Aqui é onde tem os bloqueios e desbloqueios criativos, a trilogia do Cleon e
hoje nós vamos começar Cartas a um Jovem Poeta aí de eh, Rainer Maria Rilke. E eu quero contar um pouquinho de como esse livro entrou na minha vida. Bora lá. Eu gostava muito de escrever poesia quando eu tinha 11 anos de idade, morava em Cataguases, Minas Gerais. E um dia, um tio meu, que infelizmente já é falecido, Rangel, ele foi para Minas e precisou usar meu computador para imprimir algum documento. Foi lá em casa, né? Imprimiu o documento e eu acabei mostrando algumas poesias que eu estava escrevendo. E tinha uma poesia baseada num um texto de Shakespeare, 11 anos de idade, né? E a poesia terminava como o Shakespeare falava, né? E o resto é silêncio. Era essa a poesia. E ele leu, acho que ele ficou até impressionado, ele falou, nossa, legal e tal, mas fez várias pontuações em erros de conjugação do pronome tu, né, com o verbo, né? Então, não, aqui tem que um S, aqui tem que não sei o quê, presta atenção nesses pronomes, não sei o que e tal. E depois disso, ele me manda esse livrinho aqui, que se chama Cartas a um Jovem Poeta. Aqui é a tradução de Paulo Ronay e Rainer Maria Rilke, da editora Globo Livros. Isso aqui não existe mais, né, minha gente? Esse aqui é bem antigo, né? Eu nem sei quando foi publicado esse aqui, curiosidade. Ó, tá mais velhinho, né? Tá mais antiguinho aqui, vocês conseguem ver no detalhe aqui, mas eu guardo com muito carinho porque foi um presente que ele me deu quando eu tinha 11 anos. Hoje eu tenho 43, minha gente, então tem um tempinho aí que eu guardo, mas quando eu recebo de coração, eu guardo também de coração. E eu li naquela época, eu acho que algumas coisas bateram, só que é um livro igual O Pequeno Príncipe, igual a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, igual diversos outros livros que parece que você vai tendo a maturidade, aquele livro ganha novos coloridos, sabe? Você lê em outras camadas. Então, acho que esse livro é um pouquinho assim. Eu, com 11, 12 anos de idade ali, eu não, sabe, não fruiu como devia fruir. Esse livro aqui, olha, minha gente, o copyright, não sei o quê. Cartas a um Jovem Poeta. Cadê o ano de edição disso aqui, minha gente? 1997. Então, aqui é a edição desse livro aqui, 1997. E a gente colocou diversos livros aqui para a nossa comunidade, né? A gente coloca a votação no Substack, no nosso WhatsApp, tem o link aqui embaixo para vocês, tá? No nosso WhatsApp, nos stories, todas as plataformas a gente coloca algum tipo de votação. E esse foi o escolhido, frente Vida Intelectual do Sartre Langer, frente Daily Rituals, um livro que não tem no Brasil ainda, mas fala de rituais diários de pessoas criativas, né? Mas não tem no Brasil ainda. Qualquer outro que estava Cartas a um Jovem Poeta, né? Esse aqui, e a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Tá? Eram esses. E aí, esse aqui foi o escolhido. E a gente vai começar hoje a entender o livro. Hoje é um dia de introdução, minha gente. Então, assim, se ainda não comprou o livro, por favor, compre. Se ainda não se estruturou para ter 20 minutinhos, meia hora por dia, por favor, faça isso, tá? Porque a gente vai começar agora a entender um pouquinho da importância, né, desse livro, tá? Olha aqui, calma aí. Calma aí, minha gente. Opa, veio a apresentação que a gente fez. Então, vamos lá. O que é esse livro? Né? Eles são 10 cartas trocadas entre o Ryuki e o Capus. Desculpa, acho que tá um pouquinho. Acho que esse aqui tá um pouquinho antigo. Entre o Ryuki e o Capus, né? O que é? Ele
eles mandam cartas entre aqui, ó, 1903 e 1908, diversas cartas e correspondências, em que o Capus ele está fazendo o seguinte, ele está pedindo ajuda, ele está falando o seguinte, cara, eu não sei se eu sigo a minha carreira militar ou se eu viro um poeta, assim, né? Completamente diferente. Completamente diferente. E o cara tá, assim, numa vontade de ser poeta, mas com um medo muito grande. E por que ele escreve para Rilke? Porque o Rilke fez parte do mesmo local em que ele está alistado e virou poeta. Então, ali tem esse Franz Haver Capus, tentando se espelhar no Rilke, porque ele vê como um cara que já trilhou o seu caminho, né? E o que acontece? Isso é publicado em 1929, tá? Depois da morte do Rilke, depois de mais ou menos 3 anos aqui da morte do Rilke, tá aqui, ó, 3 anos da morte do Rilke, e o Capus decide publicar esse livro só com as cartas do Rilke. Você não vê o escrito pelo Capus, você vê só as respostas do Rilke. E aqui são 10 cartas trocadas durante esse período, né? Então é sobre vida, é sobre arte, é sobre solidão. E o autor aqui, ele se coloca numa posição não tão de mestre, né? Porque vem o Capus, me ajuda, me guia, me fala dessa sua vida de poeta, né? Angustiado, querendo, né, abrir os horizontes para saber por que caminho ele vai seguir. Mas o Rilke, ele não se coloca nesse local de mestre, não se coloca nesse local de tipo, tá bom, vamos lá que eu vou te ensinar, meu garoto. Não é isso. Ele se coloca num local de deixa eu te entender, vamos juntos, sabe? Ele se coloca num local mais assim empático, né? Esse livro teve milhões de vendas até hoje. Você vê que aqui, olha, 28 edições desse aqui, né? Tem diversas publicações, diversas, né? A gente vai ler no livro que a gente combinou da autofágica, tá, minha gente? A gente não vai ler nesse livrinho aqui, não. Eu tô juntinha com vocês no livro, tá? É considerado um clássico da literatura epistolar e um texto fundamental para artistas, tá bom? Vamos lá. Capus não buscava apenas dicas de poesia, ele buscava alguém que tivesse sobrevivido ao mesmo inferno. Esse era o ponto. Não é tipo assim, me ensine a escrever. Não, é me ensine a trilhar esse caminho tortuoso e penoso. O encontro forjado na angústia das paredes de uma academia militar. No outono de 1902, Franz Haber Capus, um cadete de 19 anos, sofria com a rigidez militar. E ao ler um livro de Rilke no pátio, descobre que o autor também havia estudado e sofrido naquela mesma academia. E o autor, aqui o Rilke, ele se recusa a ser um crítico para assumir o papel de mentor espiritual. Então esse livro, ele vem de camadas muito grandes, assim, que não é só seguir esse caminho, meu garoto, não é isso, é muito mais reflexiva e introspectiva, tá? Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Rilke viu a si mesmo no jovem, em vez de corrigir os versos, né? Às vezes, em vez de ser um professor ali, corrigidor ali, vamos dizer assim, ele escreveu, ofereceu ferramentas para consertar a vida muito mais, né, forte do que simplesmente vou te dar umas dicas de escrita, né? A jornada onde o aprendiz escolhe a calar-se para escutar. Ele chegou a calar no ponto de vou até tirar as minhas cartas desse livro e fazer um livro só de cartas do Rilke. O livro contém apenas as respostas do Rilke e Capus, ao organizar a obra, decidiu omitir
as suas cartas originais. Quando fala um dos grandes, os pequenos devem calar-se. Capus, no prefácio da obra. Vamos entrar agora um pouquinho numa coisa importante, já que a gente fez esse preâmbulo, a gente entendeu um pouquinho do contexto do livro, tá? Eu quero passar para vocês um pouquinho da vida do Hilke, que eu acho que vai enriquecer a gente entender quem é esse autor. A leitura, de fato, a gente vai começar amanhã, ok, minha gente? Hoje a gente está falando sobre o livro. Dá tempo do seu livro chegar, de você comprar o Kindle, de você se organizar, ok? Bem, vamos lá continuar aqui e a gente vai falar aqui sobre a vida dele, né? Então vamos lá. Bem, aqui a gente está falando de um pouquinho da biografia do Rainer Maria Rilke, uma trajetória do poeta solitário com uma busca implacável do isolamento forjou um dos maiores gênios da literatura do século XX. Aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho do Rilke e da sua vida bem difícil, bem complicada, tá? E vamos ver aqui, ó. Ele nasceu em 1875 em Praga, filho único do oficial militar reformado, quer dizer, o pai militar também, e de uma mãe movida por forte ambição social. Então, quer dizer, poesia, meu filho, poesia de um militar e de uma mãe que faz a escalada social, né? É uma vida tipo com muitas expectativas rígidas quanto ao sucesso dele. Então, você decidir ser poeta num contexto desse é complicado. O nome dele completo: René Carl William Johann Joseph Maria Rilke, né? É um nome grande. Muita curiosidade aí na época e um alarme. A mãe de Rilke perdeu uma filha antes da gestação de Rilke. E quando Rilke nasceu, ela tentou criar, nos primeiros anos de vida, o Rilke como uma menina, colocando vestido, tratando como uma menina. Então, esse primeiro contato dele com a sua identidade foi uma coisa mais traumática, foi uma coisa mais difícil, né? Porque ele não conseguia se identificar, ele tinha uma questão de não pertencimento muito grande àquele corpo, né, em que ele estava, porque ele estava sendo tratado, vestido, referenciado, etc., como uma menina. Então, isso trouxe um pouquinho de um primeiro trauma, né? Incapaz de superar a perda trágica da filha, ela criou e vestiu como menina durante os primeiros anos de vida. Essa projeção apagou a identidade original da criança, gerando um sentimento crônico de não pertencimento nele. Então, você já vê aí como é que começa a história do Rilke, né? E aí, entre os 10 e os 16 anos, o jovem poeta foi confinado em rigorosas academias militares, né? Como o pai, né, era e esperava dele, né? E ele descreveu como um verdadeiro manual do horror. Essa terminologia que ele utilizava. Isso é um manual do horror, ele não conseguia se adaptar ali. O ambiente brutal resultou em traumas psicológicos profundos e problemas crônicos de saúde que assombraram ele por toda a vida. E onde que ele encontrou, né, a sua paixão, a sua paixão, né, o seu frenesi aí de vida foi em Lu Andrea Salomé, né, que foi, na verdade, a sua amante, né, durante muito tempo. Então, ela trouxe para ele a questão de uma necessidade, por insistência dela, de mudança de nome. Então, aí você vê ele mudando de Rilke para Reiner. E Reiner, segundo ela, seria um nome mais forte, mais germânico, mais masculino. E aí
trouxe uma questão muito forte para ele, quando ela argumentava masculino, e aí ele trocou o nome para Reiner. Reiner Maria Rilke, né? O Rilke ficou ao final, uma forma da gente identificar, né? A introdução formal aos conceitos da psicanálise e a obra de Nietzsche, que vai ter depois muita interface aí com o conteúdo dele. E influenciou aí na viagem à Rússia, expedições fundamentais que culminaram no encontro literários marcantes como Tolstói. Então, essa mulher aqui foi fundamental para o desenvolvimento, né, do entendimento dele e da busca dele por mais aprendizado, né? Trouxe grandes referências para ele, né? O Rio que ele se casou em 1901 com a escultora Clara Westhoff, com quem teve uma filha chamada Ruth, mas essa união foi muito breve e ele sentia que a proximidade familiar, esse dia a dia da família, essa coisa que a gente entende muito bem, né, gente? Principalmente como mulher, essa coisa é a faxina, é o dever de casa, é a comida, tem que estar presente, tem que, né? É um tempo que você tem que se dedicar. É tudo lindo, ótimo, maravilhoso, mas é um tempo que você tem que se dedicar. E ele não queria isso. Na verdade, ele queria, e ele fala que muito, depois a gente vai ver na leitura com calma, né, que essas atribulações, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, essas atribulações, elas ficavam muito sufocadas, e ele sentia, tipo, cara, não tem espaço para mim, né? E ele escolheu depois a solidão. Ele escolheu a solidão, ele optou por separar, aceitando solidão absoluta como o único ambiente onde sua criação poética poderia sobreviver. Então, você vê aí que ele já traz essa questão. E isso é uma coisa que ele vai passar para o Capus muito, a questão da solidão. A poesia das coisas forjada no ateliê. Entre 1905 e 6, Rilke viveu em Paris, atuando como secretário do mestre Rodin. Rodin, grande escultor, né? Então, a sua mulher era escultora e, de repente, foi ela, né, que abriu as portas, né, para isso. Influenciada pela ética do trabalho implacável do Rodin, Rilke abandonou o sentimentalismo. Ele desenvolveu um estilo focado na observação objetiva, puramente precisa do mundo material. É curioso como as influências são muito importantes. E aqui eu quis trazer para vocês quem são os maiores influenciadores desse autor. Aonde que a gente vai ver que ele vai beber, que fonte que ele vai beber, né? A gente viu Nietzsche, a gente vai ver depois Popper, a gente viu Rodin, a gente viu o trabalho manual, a gente viu, né, diversas coisas nesse sentido. Então, assim, quem é que está moldando a cabeça? Pensa então, quem é que está moldando a sua cabeça, né? Livre das amarras familiares e residência fixa, Hilke abraçou o nomadismo absoluto, quer dizer, virou nômade, começou a viver cada momento num local sem ter casa fixa, e isso significa ser nômade. Viveu constantemente em movimento, foi frequentemente acolhido como convidado em propriedades rurais e castelos, sua sobrevivência dependia quase inteiramente do apoio de admiradores e mecenas aristocráticos. É interessante a gente entrar, né? Se a gente vê aqui, né, a gente vê um pouquinho do resumo sobre a vida de Rilke, mas a gente consegue entender um pouco melhor. Esse livro chega perto de mim, já começa a tossir, gente. Ai, eu não sou tão alérgica, não. Você entender a força das experiências da vida para forjar um repertório de conhecimento de uma pessoa. Isso é uma coisa que a gente fala aqui na comunidade muito, né? E é esse o trabalho que a gente tem muito aqui, sabe? A gente quer que você tenha a melhor experiência intelectual para que você consiga mudar a sua experiência de vida,
sabe? Isso é muito importante. Então, assim, esses livros que a gente lê são fundamentais, tá? A filosofia selada em Cartas a um Jovem Poeta. Entre 2002 e 2008, a correspondência tornou-se um manifesto pessoal de Hilke. E é verdade, esse é tido como um livro manifesto dos seus pensamentos. A urgência da paciência, o peso e a necessidade do amor verdadeiro, o pilar central, a necessidade interior, irreprimível de escrever, que só pode florescer completo no isolamento. Será? Você acha isso? Você concorda com isso que ele fala? Você pode discordar. A gente está aqui para discordar, para concordar e para conversar. Vai pensando como é que é a solidão na sua vida, né? O silêncio forçado pelas trincheiras, o avanço da Primeira Guerra Mundial estilhaçou a Europa e a mente do poeta. Os horrores do conflito impuseram um severo bloqueio criativo. Durante anos, Hilke foi incapaz de produzir, vivendo uma paralisia artística alinhada à destruição do continente. E aí, após um longo silêncio, a inspiração retomou em um surto criativo sem precedentes. Em questão de semanas, concluiu suas obras-primas definitivas: Elegias de Duino e Sonetos a Orfeu, consolidação final de toda dor, solidão e observação acumuladas em sua vida, nessa explosão catártica. Quase aí você vê pela data, que é quase a data da morte dele, né? Que, né, ele terminou logo antes, né? Aqui, Elegias de Duino, escritas entre 12 e 2022. Fica a indicação aí para vocês. Fiel à própria essência, até o suspiro final. Ele faleceu, né, em 26, então você vê 4 anos antes, ele teve aquela ruptura de brainstorm e finalizou 2 obras super famosas na clínica de Valmont, na Suíça. Ele foi vítima de uma variante rara e extremamente dolorosa de leucemia. No seu leito de morte, ele recusou expressamente qualquer resistência religiosa tradicional. Ele escolheu enfrentar o fim, mantendo-se irredutivelmente fiel às suas próprias crenças espirituais. E a questão da solidão em Hilke é uma coisa muito importante e que a gente vai ver como é que ele toca aqui para Capus o tempo todo, né? De estar sozinho, de ser sozinho até, eu acho que mais do que estar sozinho para ele era tipo ser sozinho, entende a diferença? A solidão absoluta transformada em arte universal. Nasceu de uma identidade fragmentada, né, a gente viu a questão, né, que foi tratado como mulher no início, e horrores militares, sacrificou o conforto humano e a vida doméstica, destilou a observação crua do mundo através do isolamento errante. Ele provou que o isolamento mais doloroso, quando abraçado com disciplina, é o crisol, onde se forja a poesia mais duradoura da humanidade. Minha gente, esse aqui é o Hilke. Essa é a leitura que vocês escolheram para a gente iniciar amanhã. E eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho, porque a gente não mostrou até agora, né? Aqui, o livro. O livro que a gente vai ler vai ser esse aqui, da Antofágica, tá? Ele é muito bonitinho, o livro é curto. O livro, esse aqui, olha, minha gente, tem 76 páginas, de páginas assim, ó, super tranquilas de você ler, tá vendo? Ó, ele tá tentando aqui, super tranquilas de você ler. 76 páginas, a gente vai ler relativamente rápido, nossa leitura aqui é mais devagar, é mais degustante, né? A gente já está com 29 minutos hoje, mas foi importante fazer essa introdução com calma. Esse livro eu comprei online, tá? Estava R$14. O livro físico existe também, de capa dura. Tem uma arte maravilhosa, tá? Revisão, capa, olha, eu gosto de falar sempre dos artistas que estão presentes aqui. E a gente vai começar
amanhã esse livro maravilhoso. Esteticamente ele é muito bonito, o texto também ele é muito bonito, e aqui vão falando assim sobre os textos aqui, olha, tá? E a gente vai ler tudo para a gente entender um pouquinho. A gente vai ler a apresentação de Ricardo Aleixo antes, e é aí que a gente vai iniciar amanhã. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Vocês fizeram uma ótima, excelente escolha por esse livro. Confia em mim. Esse livro é maravilhoso. A gente vai ler devagar para degustar tudo e eu te espero amanhã, sem desculpa, tá? E com muita alegria para a gente falar sobre temas um pouquinho difíceis, como solidão, processo criativo, dificuldade de você fazer o que você gostaria de fazer artisticamente, bloqueio, desbloqueio aqui, ele vai tocar um pouquinho em tudo. Até amanhã, te espero.